Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 22 de maio de 2025, a lição 8 de hoje, ela tem como título Ensinar aos transgressores os teus caminhos. E a lição de hoje é baseada ali no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 7 e 8, e também o Salmo 51, versículos 7 a 15. Principalmente aqui em Isaías 6, conta inicialmente a experiência que esse profeta teve através de uma visão que Deus permite a ele, quando ele estava se orando num templo, e ele é levado até o santuário celestial, onde ele vê o trono do Senhor, aí ali ele vê anjos celestiais. E quando ele se depara com todo aquele ambiente assim cheio de glória, daquele lugar especial, ele fica temeroso por ele ser um pecador e estar naquele ambiente. E ele vê o seu estado assim, de impureza como ser humano, que ele não sendo digno de estar lá, ele fica aflito, né? Mas ele foi informado de que a sua iniquidade havia sido tirada, porque um anjo veio e pegou uma brasa ali no ponto de incenso, e ele coloca em seus lábios e perdoa tudo, todos os pecados são perdoados ali, e ele se sente-se mais aliviado. E após isto, ele respondeu a um chamado, né, de Deus dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, que está lá em Isaías capítulo 6, versículos 7 e 8. E Isaías, apesar de ele conhecer que ele é um pecador, de ele conhecer suas falhas, ele estava pronto para trabalhar para o Senhor e proclamar o evangelho para aquele povo pecador, povo de Israel. E o autor da lição de hoje, ele quer nos mostrar que todo ser humano, ele é pecador, ele carece do poder de Deus na vida. E aqui no Salmo 51, versículos 7 a 15, conta a história de Davi, que ele estava assim em oração ao Senhor, porque Davi era uma pessoa especial de Deus, mas era um pecador também. E diante ali, nessa oração, ele se mostra arrependido e clama ao Senhor. E após ele ser avisado pelo profeta Natã que ele deveria realmente se arrepender e pedir perdão, e ele o faz através dessa oração, e assim ele é perdoado, né? E Davi foi chamado ali naquele momento à presença de Deus, e assim como uma última análise, né, da sua vida, para que ele pudesse ser enviado a um lugar e proclamar o evangelho e levar as pessoas ao arrependimento. E em sua sabedoria, Davi pede realmente que Deus o perdoe, e Deus designou realmente todas as pessoas redimidas para servir com sua voz para o mundo caído, para levar realmente a salvação às pessoas. E hoje não é diferente, né? Deus tem realmente contado e clamado para as pessoas se arrependerem e buscarem a Ele, o Senhor, e aceitarem a Jesus como Salvador, e para que as pessoas sintam esse impacto de Deus na vida delas. E o apelo final à humanidade caída
é que todas as pessoas que aceitem realmente a Jesus como Salvador e Senhor, que eles passem também a ser uma luz ao mundo, né, para levar realmente as boas novas a todas as pessoas, a tribo, línguas, que está lá em Apocalipse 18:1. E as Sagradas Escrituras mostram através dessa mensagem, as três mensagens angélicas, né, que elas estão assim fundamentadas, né, elas estão baseadas no Evangelho eterno que Deus dá realmente para todos nós, onde esses anjos que saem realmente para pregar o Evangelho somos nós, e ali está o fundamento do Evangelho, onde a salvação somente vem através de Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós pecadores. E assim nós passamos a proclamar o Evangelho e adorar ao Senhor em verdade, como ocorreu com várias pessoas que às vezes achamos que não são pecadores, mas a Bíblia é mencionada inúmeras pessoas que são pecadoras, profetas, grandes líderes que passaram realmente para pregar o Evangelho, eram pecadores. E assim, como nós também somos pecadores, precisamos realmente de um Salvador. E a primeira carta de João, do capítulo 1, versículo 8, a mensagem ela é muito clara, bastante transparente, que é para todas as pessoas ouvirem que João nos diz ali, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, que está em 1 João 8:1. Aqui está dizendo que todos são pecadores, todos carecem do poder de Deus. E a Bíblia está cheia de pessoas que nós temos a maior consideração, mas que também são pecadores, foram pecadoras também. No caso de Abraão, de Davi, de Jacó e demais profetas, que eles confessaram que eles eram os pecadores. E embora estejam assim no livro de Heróis da Fé, também foram pecadores. E um dos exemplos é o profeta Isaías, que ele tem uma visão do trono de Deus, ele viu o Senhor sentado assim, o Criador do universo está no seu trono, e onde as suas vestes enchiam o seu templo, ali onde os serafins o protegiam assim, e outros serafins cantavam, e o profeta sentiu-se ali a presença, a glória de Deus, e ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E depois ele foi informado de que a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado, e ele de imediato se arrependeu das suas falhas, e ele deu uma resposta imediata para Deus, para proclamar o Evangelho. Ele diz, ó: eis-me aqui, envia-me a mim, que está lá em Isaías capítulo 6, versículos 7 e 8. Ou seja, ele se colocou à disposição de Deus para proclamar as boas novas a um povo perdido. E assim que também ele quer que nós possamos nos arrepender, aceitar Jesus e levar esse evangelho para outras pessoas. E assim Isaías tomou essa atitude depois que ele sentiu-se perdoado, né? E ele estava em paz com Deus, pronto para trabalhar na missão, nos mostrando que todos nós somos pecadores, e até os profetas também o são. E eu estava em uma certa vez num banco para fazer um pagamento de uns boletos, e na minha frente estava assim um senhor com uma bengala, e ele estava assim sem óculos, né? E eu cheguei e disse bom dia. Ele virou-se com dificuldades para o meu lado e respondeu bom dia. E eu olhei assim bem nos seus olhos, e ele parecia estar assim perfeito, né? Mas quando ele foi até o caixa, eu vi que ele acionava a sua senha no teclado em braille.
E eu perguntei, após ele ser atendido, o que havia acontecido. Ele disse que ele era diabético, ele ficou cego por uma doença chamada de glaucoma, e ele ficou sem enxergar. E eu fiquei assim pensativo, né? E sabe, amigos, a cegueira física, ela é bastante triste, né? Porque causa limitação nas pessoas. Mas pode se tornar insignificante se ela for comparada com a cegueira espiritual. E Davi estava vivendo dias de glória, havia assim assumido a coroa de uma nação eleita, um povo escolhido por Deus. E Davi foi a prova viva de que a guerra faz um soldado estar vigilante. Mas a bonança, né, o tempo de tranquilidade, pode pegar as pessoas desprevenidas e levar à perdição. E Davi, cego pelas paixões do mundo, com mulheres, né, cometeu adultério, mentiu, planejou a morte de um dos seus melhores soldados e fiel e valente. E Davi tinha os seus privilégios, né, do seu cargo, da sua função como rei, e o levou a concessões e a negligência nas coisas espirituais, e acabaram por enredá-lo para um destino quase fatal, se não fosse a intervenção de Deus, e que procurou realmente ensinar esse transgressor chamado Davi. Mas Davi, ele faz uma oração espetacular ao reconhecer o seu erro, após ele ter sido confrontado, né, com o profeta Natã. E essa oração que Davi fez pode ser entendida e interpretada como uma súplica de qualquer pessoa que transgride, que está arrependido e que deseja se reencontrar com Deus. A oração começa assim, de Davi: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões, que está lá no Salmo 51, versículo 1. E o alto clamor do pecador Davi arrependido, com esse episódio, nos confirma a verdade de que a bondade de Deus, ela é ela que nos conduz ao arrependimento, que está em Romanos 2,4. Na sequência desse Salmo 51, ele se divide assim, em duas partes, né? Que está ali a primeira parte, que está lá no Salmo 51, versículo 1 a 7, que é um apelo que Davi faz a Deus pedindo perdão devido às suas transgressões, que estavam fazendo uma separação dele, Davi, com ele, Deus. Já na segunda parte desse Salmo 51, que ela vai ali do versículo 8 até 19, Davi concentra-se na necessidade de uma renovação. E as palavras utilizadas aqui são criar, renovar e restaurar e construir. Davi precisava ser transformado, modificado e renovado. E o único que pode ser o transformador e renovador das pessoas, é o único, é criador do universo, que é Deus. E ele pode modificar as pessoas através do poder do Espírito Santo. E neste Salmo 51, nesta bela oração de Davi, ele clama: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, que está lá no Salmo 51, 2. Davi, ele faz uma confissão de seus pecados, e assim é que nós também devemos fazer da mesma forma e com bastante insistência, como também foi lá o cego Bartimeu, que ele insistia para que Jesus curasse ele, e várias vezes ele dizia lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, está lá em Marcos 10, 49. Isso é uma insistência, porque às vezes tem pessoas que fazem uma oração e depois não faz mais, e aqui você vê a insistência do cego Bartimeu, e ele foi curado.
pois Deus ouve sacrifícios agradáveis de corações quebrantados pelo Espírito de Deus, e Ele vê esse coração compungido, contrito e cura, como foi a fala de Davi nesse Salmo 51:17, que ele vê ali que o Davi estava transformado. Então, os nossos olhos abertos, né, pelo colírio do Espírito Santo, nós sairemos a proclamar o Evangelho e a pregar, como está lá no Salmo 51:13, como Davi fez, ou seja, o Evangelho do Reino por todo o mundo. E foi essa promessa de Davi que fez Davi, guiar outros pecadores, outros transgressores para o caminho divino, ajudando a todos, independente de raça, cor, tribo, a passarem pela mesma transformação que ele teve, ser uma nova criatura. E é o que Deus deseja de todos nós, que nós possamos nos arrepender e levar esse Evangelho. E todo o relato da libertação do povo de Israel e a destruição da Babilônia apontava para a escatologia de Apocalipse 18, onde João viu, ele diz lá, descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18:1. João ali viu aqueles anjos ali proclamando o Evangelho, que somos nós. Nós somos realmente mensageiros de Deus. Deus designou aos redimidos, pessoas transformadas, pessoas libertas do pecado, resgatadas pelo sangue de Cristo, para servirem a Ele como um porta-voz para este mundo mal, caído, proclamarem boas novas, e assim Ele em breve voltará, e as pessoas sentirão o impacto de Deus na vida dela. E assim, após uma pessoa aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, em seu coração nasce uma nova vontade, um desejo de apresentar aquela alegria, aquela satisfação para outras pessoas, de mostrar essas boas novas, para mostrar que eles encontraram a Cristo, encontraram a verdade salvadora, santificadora, que jamais poderá ser escondido no nosso coração após o momento que nós somos alcançados. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando o Espírito Santo começa a clamar para todas as pessoas, principalmente no momento que nós vivemos. Quando você aceita somente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, porque Ele, Jesus, Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe outro. Não existe pontífice, não existe pastor, não existe missionário, não existe ninguém. É Jesus. Não existe. Ele, Jesus, está falando isso. Está lá no livro de João. E quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Ele, Jesus, Ele levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo, Jesus, e a noiva, sua igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.